Olá pessoal, eu me chamo Eduardo e eu estou aqui hoje para a gente dar continuidade ao processo de comentários capítulo a capítulo do livro O Espelho Índio, de Roberto Gambini. E hoje a gente vai falar do capítulo 7, que se chama Conversão das Almas. Esse é um capítulo que o Gambini ele começa falando para a gente, assim como na época, né? E é importante salientar que esse livro teve a primeira edição lá em 88, 89. Que era uma época que os estudos etnológicos estavam se preocupando bastante com o processo de destruição de culturas autóctones, né? Tentando compreender como é que se deu esse processo. Né? E aí voltando para cá, que a proposta do livro inteiro é trazer essa perspectiva assim, a partir da psicologia, né? De enxergar o fenômeno do processo de colonização, né? Da interação ali entre essas diferentes civilizações, entender um pouquinho mais o que aconteceu a partir da psicologia, né? Então, o Gambini ele vai reforçar assim o ponto como a existência de uma cultura ela está atrelada à sua afetividade, à sua efetividade também, né? Na materialidade, o poder de exercer, né? As suas crenças, os seus hábitos, né? De compartilhar, de ter um grupo com quem é possível compartilhar aquele significado comum, né? Construir uma organização a partir dessa coletividade, né? E com o processo da colonização, o que ocorreu foi um grande choque de culturas, várias culturas diferentes, né? E logo cedo os jesuítas perceberam que seria necessário fazer também um processo não só de domínio de corpos, mas de domínio de almas. E esse é um pouco o que o Gambini está falando nesse capítulo sobre esse processo de conversão das almas que ficava principalmente a cargo da missão jesuítica, né? Que era esse lado, esse braço da igreja, né? Que na época era muito intrincado, né? Com o poder imperial português. Né? E aí ele vai comentando, e aí um dos aspectos que ele usa para ilustrar essa situação é com relação ao Tembetá, que é um artigo, né, que algumas culturas usavam, que era um símbolo, né, que representava virilidade, que representava a fazer parte, né, ser reconhecido como indivíduo que faz parte daquele grupo, daquele coletivo, né, e aquilo, como se tratava, né, de um artifício, de uma pedra que era colocada no lábio, de primeira monta os jesuítas já começavam a se referir àquilo como algo demoníaco, né? Diretamente pela questão estética e como aquilo, né, alterava o corpo e tal, e como aquilo era visto assim como uma obra, né, um indicativo assim da presença do diabo, né, naqueles corpos, naquela cultura. E a partir daí, né, ele faz um salto assim para a gente poder pensar como os indígenas que foram sendo catequizados ali, eles passavam também pelo processo dessa retirada, né, dessa pedra ali, né, e como isso representava, né, de um certo modo, na cultura original daquele artifício, que era algo visto como um símbolo de pertencimento, né, ou também de uma conexão com a própria coletividade, que representava ali, o Gambini ele fala, né, na possibilidade da gente pensar nisso como sendo esse processo de subjugação, assim, de certa forma, do ego ao self, né, uma entrega assim desse ego ao self, né, a um processo de uma obra maior, assim, além da pura vontade egóica, né. E como isso foi substituído por um processo de entrega ao outro, né, a uma cultura externa, né, e como isso ali também era uma das representações, né, que o Gambini usa para falar dessa perda, né, dessa conectividade, dessa profundidade, né,
e desse processo colonial violento que também se dava através dessas formas, né? Que não eram meramente simbólicas, né? Eram concretas e também representavam, né? Estavam representadas nesse nível simbólico. E além disso ele vai citar também, né, o início da implementação dos dias da semana, né, e para isso ele traz um caso que ficou registrado em cartas, que era de um jovem um jovem indígena, né, que tinha feito um cesto, mas aí depois ele volta lá no outro dia e fala que na verdade ele fez aquele cesto no domingo e era o dia que ele não poderia estar trabalhando, só podia louvar a Deus. E aí ele leva aquele cesto e destrói na frente de todo mundo, né? Na tentativa ali de estar sendo aceito, né? Também por aquela nova era que estava sendo estabelecida ali, né? Aquele novo modo de funcionamento social e que muitas vezes os indivíduos ficavam entre, né? Ou seguia esse caminho, né? De ser batizado, de se converter, ou então ia viver à margem, né? Ia ser caçado, ia ser escravizado, né? E isso, então, essa subjugação virou a única forma possível, né, dessas pessoas serem aceitas ali naquele meio. E aí o Gambini complementa assim que os jesuítas eles tinham um pouco da filosofia de que os indígenas eles não poderiam ser batizados contra a própria vontade, né? E que isso inclusive representava assim várias taxas de pessoas que acabavam mesmo depois de serem batizadas acabavam desistindo assim, né, e retornavam assim para as matas buscando, né, seu povo original, né? E a partir disso também os jesuítas foram implementando processos de, né, às vezes só aceitar batizar alguém que já estivesse próximo da morte, justamente para não ter tempo, né, desse arrependimento. E aí é muito interessante que a gente traz assim mais uma vez como o poder, né, estava implicado ali, né, como a doutrina religiosa era uma visão que realmente determinava a materialidade daquela realidade, né, porque se a gente pensar, né, que mesmo que aquela pessoa morra, né, é importante, né, que ela passe por esse processo, né, de entrega, de batismo, né, que eu acho que é muito interessante, que é algo que é uma dimensão que hoje em dia a gente tem uma dificuldade assim de compreender, né? Quando a gente pensa assim no Brasil como sendo o país onde a gente tem difundido essa ideia, né, de um catolicismo não praticante, que é grande parte assim da autodeclaração, né, da nossa população, né? A gente não consegue entender mesmo a dimensão, né, que esse tipo de coisa tomava naquela realidade. E também outro fator que dificulta a nossa visão é a gente estar inserido, né, numa série de ideologias, porém estamos vivendo ela de dentro, né, que torna isso muito mais difícil assim da gente conseguir visualizar, né? E aí, por fim, o Gambini comenta também a última sessão, né, que é a Sagrada Escravidão e o Grande Plano. Ele vai relatando que a partir das dificuldades, né, e todo o processo oneroso assim de estar ali fazendo esse processo de catequização, né, e que no começo eles tinham essa ideia assim, né, de preservar a liberdade, a saúde daquelas pessoas. À medida que o processo vai avançando, vira uma coisa assim que a sombra vai sendo realmente muito mais exposta, né? E vira uma coisa assim, então ou é batismo, ou é escravidão, né? Ou é porrada, ou é morte, né? E como isso serviu, assim, pavimentou, né? Foi a grande escola dessa colonização que depois foi utilizada com o povo negro, né? Aqui no Brasil, que aí já pegou esse processo de escravidão e dessa crueldade muito mais treinada e muito mais justificada, né? Inclusive religiosamente, né? Que a gente sabe que a Igreja Católica também determinou que as pessoas negras não eram pessoas com alma, né? E que por isso estava justificado, né? E acho que isso é muito importante, assim, a gente poder lembrar dessa dimensão para a gente pensar essas raízes, né, que constroem o que a gente chama de Brasil. E aí mais para o final também o Gambini ele faz uma provocação, assim, até inclusive a partir
né? Ele faz uma ponte ali com o São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, né? E ele traz um pouco a dimensão, assim, ele dialoga, traz a carta do tarô do enforcado, né? Para dialogar com essa dimensão. E aí, como essa carta ali para ele diz, né? Que fala de uma reversão completa de um ponto de vista, né? Que aquele cristianismo ele estava muito focado, né, em olhar para cima, assim, né, sempre buscando assim esses valores espirituais, e acabou perdendo, né, o fator da humanidade, né, voltado para baixo, assim, onde está a Terra, onde estão as pessoas, né, e onde está o nosso passado também, né? E é com isso assim que eu quero fechar também a nossa discussão aqui hoje. Esses são os pontos que eu queria trazer para esse capítulo. E é isso. Então, um abraço e até a próxima. O próximo vídeo vai ser sobre o capítulo último, que é o capítulo 8. E até breve.